Você confiaria cegamente no seu médico de família? E se eu te dissesse que por trás do jaleco branco e do sorriso gentil pode estar escondido um dos maiores assassinos em série da história moderna? Parece roteiro de filme, mas aconteceu de verdade, e por mais de 2 décadas ninguém desconfiou de nada. Neste vídeo, vamos mergulhar nos bastidores sombrios da história de Harold Shipman, o serial killer médico que transformou a profissão mais respeitada do mundo em um palco para cometer crimes em série de forma quase invisível. Com doses letais de morfina, ele tirou a vida de centenas de pacientes, muitos deles idosos que acreditavam estar em boas mãos. E o mais estarrecedor, ele fazia tudo isso sendo considerado um herói local. Prepare-se para descobrir como ele usava sua posição para manipular, falsificar documentos médicos e sair impune por tanto tempo. Você vai se surpreender com o que a investigação policial e a perícia forense revelaram, e entender por que casos como esse colocam em xeque a nossa confiança na medicina. Se você acha que já viu tudo sobre médicos assassinos, espere só até conhecer os detalhes dessa história. No final, você vai repensar completamente o que significa poder e confiança. E acredite, a recompensa de saber a verdade pode ser desconfortável, mas também necessária. Durante anos, Harold Shipman foi visto como um verdadeiro pilar da comunidade, um médico de família respeitado, que cuidava de gerações inteiras com aparente dedicação e carinho. As pessoas confiavam nele de olhos fechados, afinal era o típico exemplo do profissional que trata o paciente como se fosse da família. O que ninguém sabia é que esse mesmo homem estava secretamente por trás de uma série chocante de assassinatos de pacientes. Com uma frieza quase inacreditável, ele usava o próprio jaleco como disfarce. Tudo acontecia ali, na tranquilidade das visitas domiciliares. E o mais cruel, suas vítimas sequer percebiam o que estava prestes a acontecer. Seu método de escolha era calculadamente silencioso. Injeções letais de morfina. O entorpecente, comum em tratamentos paliativos, tornava os crimes ainda mais difíceis de detectar. Shipman aplicava a dose como se estivesse apenas aliviando a dor dos pacientes, em sua maioria senhoras idosas, o que alimentava ainda mais o estereótipo do bom doutor. Mas, na verdade, cada aplicação era um passo a mais rumo à morte. Essa prática se encaixa no padrão de anjos da morte, profissionais da saúde que matam sob a falsa premissa de cuidado. O mais chocante é que tudo parecia tão normal. Ninguém suspeitava que estavam diante de um serial killer médico em plena atividade. Esses crimes em série, cometidos com aparência de compaixão, mostram como o mal pode se esconder atrás da rotina. Shipman não precisava se esconder nos becos ou sair à noite em busca de vítimas. Não, ele fazia tudo à luz do dia, com a permissão involuntária das famílias e o respeito da comunidade. É difícil imaginar alguém usando o próprio consultório como palco para execuções. Mas é justamente esse o ponto. Ele manipulava não só os registros médicos, mas a própria percepção das pessoas. Cada morte era registrada como natural ou esperada. Afinal, quem ousaria questionar a palavra de um médico? É importante destacar que muitos desses casos sequer foram investigados na época. Estamos falando de mortes não investigadas, justamente porque vinham acompanhadas de atestados assinados por alguém em quem todos confiavam. O próprio sistema contribuiu para que os crimes se prolongassem por mais de 20 anos. A combinação entre status, conhecimento técnico e a autoridade moral de um médico criava um escudo quase impenetrável. Enquanto isso, famílias enlutadas se despediam de entes queridos sem saber que estavam diante de um assassinato. E não foi por falta de pistas. A verdade é que, quando confiamos demais, deixamos de enxergar. Ao longo do tempo, o número de mortes começou a chamar atenção. Mas mesmo assim era difícil ligar os pontos. Ninguém queria acreditar que um médico, ainda mais alguém como Shipman, pudesse ser um assassino. Ele era calmo, educado, solícito e justamente por isso, tão perigoso. Seu caso nos obriga a refletir sobre a linha tênue entre cuidado e controle. Porque no fim das contas, o que movia Harold Shipman era justamente isso: poder e controle sobre a vida e a morte. E quando alguém com transtornos psicológicos conquista esse tipo de domínio, o resultado pode ser devastador. Quando olhamos para a mente de Harold Shipman,
percebemos que não se tratava apenas de um homem cometendo crimes em série. Era alguém que alimentava um sentimento profundo de superioridade, como se tivesse o direito de decidir quem deveria viver ou morrer. Isso se encaixa perfeitamente no chamado complexo de Deus, uma característica comum entre os chamados anjos da morte. Ele não matava por necessidade ou impulso momentâneo. Ele fazia porque podia, porque acreditava estar acima da moral, da lei e da vida humana. E isso, por si só, já é um alerta assustador para qualquer sistema de saúde. Esse tipo de motivação vai além da frieza. É uma motivação narcisista. Shipman se via como o único capaz de corrigir o sofrimento dos pacientes, mesmo que isso significasse matá-los. Essa visão distorcida do próprio papel na vida dos outros revela um traço marcante de transtornos psicológicos graves. Ele não pedia permissão, não discutia opções, apenas decidia sozinho, como se fosse uma divindade. E o pior, muitos viam nele um exemplo a ser seguido. É aqui que mora o perigo. Quando a sociedade coloca certas pessoas num pedestal, ela também corre o risco de fechar os olhos para seus abusos. Há fortes indícios de que tudo começou com um trauma de infância. A mãe de Shipman sofria de câncer terminal, e ele a acompanhou de perto durante o processo de morte. O que chama a atenção é que ela também era tratada com morfina, o mesmo método que ele adotaria mais tarde. Psicólogos sugerem que esse episódio marcou profundamente sua mente, criando uma conexão bizarra entre sofrimento, poder e fim da vida. É como se ele tivesse tentado, durante toda a vida, reviver aquele momento, mas desta vez, sendo ele o responsável pela decisão final. Terrível, mas extremamente revelador. Essa necessidade de controle não surgiu do nada. Ela foi se construindo com o tempo, alimentada pela sensação de impunidade e pela confiança cega de seus pacientes. Shipman desenvolveu padrões de comportamento meticulosos, mantendo a fachada de bom médico enquanto arquitetava cada detalhe de seus crimes. Era como se ele tivesse duas vidas rodando em paralelo. Uma pública, respeitável, outra secreta, mortal. O mais assustador é como essas duas versões dele nunca pareciam colidir, até ser tarde demais. A frieza com que ele agia mostra o quanto estava emocionalmente desconectado do sofrimento que causava. E aqui entra uma lição importante. Nem sempre o perigo se apresenta de forma óbvia. Às vezes ele vem disfarçado de gentileza, de carisma, de autoridade. Casos como o de Shipman escancaram o quanto é necessário discutir saúde mental, não só entre os pacientes, mas também entre os próprios profissionais da saúde. Afinal, quando alguém carrega transtornos psicológicos não tratados, mas exerce uma função de tanto poder, o risco é imensurável. É nesse cenário que surgem figuras como Donald Harvey, outro nome que nos leva ainda mais fundo nessa rede obscura dos médicos assassinos. Se tem algo que Harold Shipman dominava como ninguém, era a arte da manipulação documental. Para mascarar seus assassinatos de pacientes, ele lançava mão da falsificação de documentos médicos de forma fria e calculada. Cada morte era cuidadosamente explicada, com laudos, atestados de óbito e registros clínicos que não levantavam suspeita. Um verdadeiro mestre da burocracia criminosa. Shipman não apenas assinava os certificados, ele ajustava as informações nos prontuários digitais, construindo uma narrativa impecável para acobertar seus atos. Era como se o papel se tornasse uma extensão do próprio crime. O detalhe que torna tudo ainda mais sinistro é o incentivo às cremações. Ao recomendar que os corpos fossem cremados, Shipman eliminava a principal evidência, o corpo da vítima. Sem a possibilidade de autópsia, qualquer traço de morfina ou inconsistência médica desaparecia para sempre. Isso mostra o nível de frieza e antecipação dos seus movimentos. Ele pensava em cada etapa do processo. Era uma operação silenciosa, mas extremamente eficaz. E pensar que a maioria das famílias aceitava essas orientações sem questionar, confiando no médico que, em tese, estava ali para proteger. Essa prática escancara uma falha estrutural grave, a confiança cega na autoridade médica. É assustador perceber como a própria estrutura da justiça criminal e dos serviços de saúde serviu, sem querer, como cúmplice para esses crimes em série. Na época, ninguém imaginava que seria necessário verificar ou auditar
atestados de óbito emitidos por médicos de confiança. Era como se a assinatura de Shipman fosse a palavra final. E por muito tempo foi. Só que, como dizem, o diabo mora nos detalhes. Pequenas inconsistências começaram a surgir. E foi aí que as coisas começaram a desmoronar. É curioso notar que, mesmo com toda a sua inteligência, Shipman cometeu erros básicos que ajudaram na sua queda. Alterações em registros digitais deixavam rastros invisíveis para o olhar humano, mas óbvios para uma análise técnica. Timestamps de edições, divergências de horário e versões contraditórias dos prontuários foram peças-chave na investigação policial. Aqui, a tecnologia foi uma verdadeira aliada da perícia forense. Uma dica prática: sempre que algo parece certinho demais, desconfie. A busca pela verdade muitas vezes começa onde as pessoas menos imaginam, nos pequenos sinais. E não pense que Harold Shipman foi um caso isolado. A manipulação de documentos é uma prática recorrente entre alguns médicos assassinos. Tanto Donald Harvey quanto Maria Fatova também se aproveitaram da autoridade e do acesso privilegiado a registros médicos para camuflar seus crimes. É um lembrete duro de que o conhecimento técnico pode ser uma arma poderosa nas mãos erradas. A partir daqui, seguimos para um ponto ainda mais intrigante. Como um único erro de vaidade foi capaz de puxar o fio que desmanchou toda a teia de Shipman. Spoiler: envolve um testamento muito suspeito. Depois de mais de 2 décadas praticando seus crimes em série com requintes de frieza e disfarce, Harold Shipman finalmente cometeu um deslize. E não foi por descuido técnico, mas por pura motivação narcisista. Em 1998, a morte da senhora Kathleen Grundy, uma ex-prefeita muito querida da comunidade, parecia mais um caso natural. Idosa, com histórico de saúde frágil, atendida por seu médico de confiança, o cenário perfeito. Só que algo não batia. Sua filha, Angela Woodruff, advogada experiente, desconfiou de um testamento deixado pouco antes da morte da mãe. Um documento que, vejam só, deixava toda a herança para o Dr. Shipman. Angela não era do tipo que aceita respostas pela metade. E seu faro jurídico foi certeiro. O tal testamento, além de suspeito no conteúdo, parecia ter sido digitado em uma máquina de escrever, algo já antiquado para a época. A assinatura da mãe também não batia com as anteriores. Começava ali o fio da meada que desmontaria o mito do médico exemplar. Kathleen foi exumada, e o laudo da perícia forense confirmou o que ninguém queria acreditar. Havia morfina em seu organismo. A partir daí, as peças começaram a se encaixar, ou melhor, a desmoronar. Esse episódio escancara como o ego pode ser o calcanhar de Aquiles de criminosos tão metódicos. Ao tentar se beneficiar financeiramente de uma de suas vítimas, Shipman deixou para trás um rastro que nem toda a sua experiência conseguiu encobrir. O mais irônico, ele não precisava do dinheiro, mas o desejo de ser reconhecido, de ter controle até mesmo sobre o destino das posses alheias, falou mais alto. O caso de Kathleen Grundy se tornou emblemático justamente porque mostrou como um ato de ganância pode romper até mesmo os disfarces mais bem costurados. E Angela, com sua coragem, foi peça-chave nisso tudo. A partir da denúncia, a investigação policial se intensificou. Outras mortes atendidas por Shipman começaram a ser revisitadas. Dados que antes passavam despercebidos, como horários incoerentes, inconsistências em laudos e relatos de visitas domiciliares, começaram a formar um padrão. A teia construída ao longo de anos estava enfim se desfazendo. E pensar que tudo começou com um testamento mal feito é aquele velho ditado: quem planta vento, colhe tempestade. Nesse caso, o vento foi digitado em uma Remington. A tempestade viria logo em seguida na forma de mandado de busca. Se você pensa que ele ia admitir tudo logo de cara, pode tirar o cavalinho da chuva. Shipman continuou negando, mesmo com as evidências se acumulando. Mas o charme e a fachada já não sustentavam mais a mentira. A verdade começou a falar mais alto. E com ela, veio a chance de reabrir casos, buscar justiça e dar voz às vítimas silenciadas. E agora, com o cerco se fechando, a polícia estava prestes a descobrir algo ainda mais revelador. Os registros digitais do consultório escondiam muito mais do que se imaginava. Um próximo passo que seria decisivo para desmascarar de vez o serial killer médico.
Quando a polícia decidiu invadir o consultório de Harold Shipman, o que parecia apenas mais uma diligência, se transformou numa verdadeira caçada por verdades escondidas nos mínimos detalhes. O local, antes símbolo de cuidado e confiança, virou cena de investigação. E foi ali que começaram a emergir as primeiras provas físicas que ligavam o médico ao crime de Kathleen Grundy e a dezenas de outras mortes não investigadas. Entre os achados mais importantes estava uma máquina de escrever antiga, justamente o modelo usado para forjar o testamento. Mas havia mais, muito mais. Os computadores antes ignorados seriam a chave para o quebra-cabeça. Analisando os registros digitais, os peritos encontraram algo que Shipman não previu: os famosos timestamps. Cada alteração em um prontuário deixava rastros, pequenos carimbos invisíveis que indicavam data e hora das edições. E foi aí que a perícia forense brilhou. Muitos registros foram modificados minutos após a morte das vítimas, alterações feitas para justificar, retrospectivamente, a causa do óbito, uma sequência quase coreografada de manipulações digitais. O que parecia uma simples atualização era, na verdade, parte de um sistema de encobrimento muito bem planejado. Só que, dessa vez, o sistema não perdoou. Além dos dados manipulados, a polícia descobriu que Shipman mantinha um padrão específico nos registros: mortes sempre em horários semelhantes, com causas genéricas e relatos quase idênticos. Essa repetição se tornou uma pista valiosa para cruzar informações e mapear um padrão de comportamento. Um comportamento típico de crimes em série, onde o assassino desenvolve um ritual. O detalhe curioso: mesmo com a repetição, ele seguia sendo visto como meticuloso, confiável e dedicado. E esse paradoxo é o que torna o caso tão perturbador. Como alguém tão metódico pode cometer tantos erros e ainda assim passar despercebido? A tecnologia, dessa vez, atuou como testemunha ocular. Os registros digitais se tornaram o elo que conectava mortes, falsificações e a rotina de um médico de família que não era nada convencional. O trabalho dos analistas foi minucioso, e sem ele, talvez o caso nunca tivesse avançado. Imagine só, arquivos que Shipman acreditava estar sob seu controle, na verdade estavam contando tudo às autoridades. Ironia do destino. O que ele usava para disfarçar acabou sendo a ferramenta para revelá-lo. O consultório virou prova viva de que o tempo, mesmo no mundo digital, guarda verdades que ninguém consegue apagar completamente. E se o digital revelou o esquema, o conjunto de provas finalmente desmontou qualquer argumento de inocência. A partir da análise dos registros, a polícia conseguiu montar uma linha do tempo dos assassinatos. A investigação policial se transformou numa operação robusta, envolvendo perícia, especialistas em informática e até psicólogos forenses. Tudo se unia: o perfil de serial killer médico, os laudos alterados, os padrões de manipulação. Shipman, antes intocável, estava agora cercado por uma avalanche de evidências. O próximo passo? Encarar a justiça. E é aí que a história toma um rumo ainda mais impactante. Com o cerco fechado e as provas digitalmente escancaradas, Harold Shipman finalmente foi levado a julgamento em 1999. O caso ganhou manchetes no mundo todo. Era difícil de acreditar. Um homem que passou a vida salvando vidas, agora estava sendo acusado de ter matado pelo menos 15 pacientes. E isso apenas nos casos comprovados. O tribunal ficou lotado. Famílias, jornalistas, profissionais de saúde, todos queriam entender como aquele médico de família havia se tornado um dos médicos assassinos mais temidos da história. E conforme os depoimentos iam sendo apresentados, a máscara foi caindo, centímetro por centímetro. Durante o julgamento, a promotoria apresentou um quebra-cabeça tão preciso quanto perturbador. Laudos toxicológicos com morfina, prontuários falsificados, assinaturas forjadas, o testamento de Kathleen Grundy, além dos transtornos psicológicos que apontavam para um perfil com motivação narcisista e sede de poder e controle. As testemunhas, entre elas familiares devastados, pintaram um retrato sombrio de alguém que se aproveitava da dor dos outros para alimentar o próprio ego. Os jurados não demoraram a perceber que não estavam diante de um erro médico, mas de um serial killer médico em sua forma mais pura. A defesa tentou de tudo. Alegou inocência, questionou os métodos da investigação,
Sugeriu que as mortes poderiam ter sido naturais ou mal interpretadas, mas não havia mais como sustentar a farsa. A frieza nos registros, o padrão de comportamento, a sequência dos crimes, tudo apontava para um esquema contínuo e cuidadosamente mantido por anos. No fim, Shipman foi condenado à prisão perpétua por 15 assassinatos e pela falsificação de documentos médicos. A sentença foi clara: ele jamais sairia da prisão, mas o que mais chocava era o número extraoficial. Estimava-se que suas vítimas podiam ultrapassar 200, talvez até 300. Mesmo depois da condenação, o caso não saiu das manchetes. A sociedade britânica foi abalada. O sistema de saúde precisou rever protocolos. O conceito de confiança na medicina entrou em colapso temporário. Como um único homem conseguiu enganar tantas pessoas por tanto tempo? A resposta, infelizmente, é simples. Ninguém achava que fosse possível. A ideia de que um médico, alguém supostamente movido por compaixão, pudesse ser um assassino em série, era inaceitável para muitos. Mas ali estava a prova viva de que até mesmo os símbolos de autoridade podem esconder o pior dos monstros. Shipman morreu em 2004, ao cometer suicídio em sua cela, deixando um rastro de dor, dúvidas e uma pergunta que ainda ecoa: quantas mortes poderiam ter sido evitadas se alguém tivesse questionado mais cedo? Sua morte encerrou o processo legal, mas não o impacto cultural do caso. Pelo contrário, desde então foram criadas comissões de revisão, mudanças nas certificações de óbito e em sistemas de prontuário médico. O legado de horror serviu para alertar: o mal pode estar disfarçado de bondade, e o sistema precisa estar preparado para reconhecer isso antes que seja tarde demais. Embora Harold Shipman tenha chocado o mundo com sua frieza e número absurdo de vítimas, ele não foi o único a trilhar esse caminho macabro. Existe uma categoria perturbadora dentro da criminalidade: os chamados anjos da morte. Profissionais da saúde que, por razões diversas, muitas vezes ligadas a transtornos psicológicos, poder e controle, ou mesmo puro sadismo, usam seu conhecimento e acesso privilegiado para cometer crimes em série sob a proteção da confiança pública. E aqui entram figuras como Donald Harvey e Maria Fatova, nomes menos conhecidos, mas igualmente sinistros. Donald Harvey, por exemplo, foi um auxiliar hospitalar nos Estados Unidos que agiu em múltiplos hospitais entre as décadas de 70 e 80. Estima-se que ele tenha matado mais de 80 pacientes, usando métodos que iam de morfina até cianeto e, pasme, produtos de limpeza hospitalar. Seu caso mostra uma combinação de trauma de infância com um senso distorcido de missão. Ele dizia estar aliviando o sofrimento das vítimas, mas a brutalidade dos atos desmentia qualquer traço de piedade. É como se o hospital tivesse virado um campo de testes, e os pacientes, apenas peças substituíveis em sua jornada doentia. Já Maria Fatova, uma enfermeira da antiga Tchecoslováquia, ficou conhecida por um tipo ainda mais grotesco de crime: o assassinato de recém-nascidos. Atuando em uma maternidade nos anos 50 e 60, ela foi responsável pela morte de diversos bebês, casos que só começaram a vir à tona muitos anos depois. Seu comportamento chocava porque, à primeira vista, ela parecia uma profissional comum, até querida por alguns colegas. Mas os números e relatos indicavam outra realidade. Ali estava uma mulher que escondia sua frieza atrás de sorrisos e gestos automáticos. A essência dos médicos assassinos está justamente nessa dissonância entre aparência e ação. Tanto Harvey quanto Fatova mostram como esses anjos da morte costumam agir em silêncio, aproveitando a rotina caótica dos hospitais e a falta de fiscalização detalhada. Os erros de sistema, como mortes não investigadas, prontuários mal preenchidos, falta de controle nas prescrições, abrem portas perigosas. Não é só a maldade do indivíduo, é o ambiente que, quando negligente, permite que esses predadores se escondam por anos. E quando o poder se alia à impunidade, o resultado é um ciclo de mortes que parece não ter fim. Por isso, falar sobre isso não é só questão de curiosidade, é questão de prevenção. O caso de Shipman não é um ponto fora da curva. Ele é o mais conhecido, sim, talvez o mais chocante, mas faz parte de um padrão que precisa ser entendido. Médicos assassinos como ele, Harvey e Fatova,
colocam uma lente de aumento sobre uma questão delicada. Até onde vai a confiança na medicina? Como podemos garantir que quem cuida da vida dos outros não está usando esse poder de forma doentia? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas precisam ser feitas. E no próximo ponto, vamos nos aprofundar em um detalhe particularmente inquietante: a crueldade silenciosa e sistemática de Donald Harvey. Se Harold Shipman é lembrado pela frieza calculista e pela fachada respeitável, Donald Harvey vai além, entrando em um território de verdadeira perversidade. Seu histórico é um prato cheio, ou melhor, um prato indigesto, para quem estuda transtornos psicológicos extremos. Atuando como auxiliar hospitalar, Harvey não se limitava a aplicar morfina em excesso ou a administrar substâncias letais de forma discreta. Não, ele desenvolveu práticas de tortura silenciosa dentro do próprio hospital. Um dos casos mais bizarros, o uso de cabides de ferro inseridos nos catéteres de pacientes. É isso mesmo, ele causava dor antes de matar. O que mais assusta em Harvey é o prazer que parecia sentir ao ver o sofrimento. Ele não agia apenas por impulso ou para encerrar a dor dos pacientes. Ao contrário do que dizia, seus atos revelavam uma busca por controle absoluto, uma espécie de sadismo travestido de assistência. Era o típico caso onde o poder e controle ultrapassam todos os limites da ética, da razão e da humanidade. E o pior, seus colegas de trabalho raramente desconfiavam. Ele era visto como calmo, meticuloso, prestativo. Como em muitos casos de médicos assassinos, a crueldade se escondia sob uma máscara de normalidade. As investigações revelaram um padrão sinistro. Donald Harvey cometia seus crimes com uma variedade quase criativa de métodos, desde envenenamento com arsênico até uso de sacolas plásticas para sufocamento. Era como se ele experimentasse formas diferentes de matar. O hospital, para ele, virou um laboratório de dor, e a impunidade só alimentava sua ousadia. Afinal, quem suspeitaria de um auxiliar comprometido, que fazia plantões extras e era sempre o primeiro a ajudar? A resposta: ninguém. Ou pelo menos ninguém a tempo. Mortes não investigadas eram seu escudo mais eficiente. Seu passado também ajuda a montar esse quebra-cabeça sombrio. Harvey cresceu em um ambiente extremamente abusivo, marcado por violência física, negligência emocional e episódios de abuso sexual. Psicólogos que analisaram seu comportamento apontaram que, ao se tornar adulto, ele passou a reproduzir a dor que sofreu, mas agora com ele no controle. É aqui que o trauma de infância se transforma em gatilho para o mal. Quando esse trauma se encontra com um cargo de autoridade e acesso a vítimas vulneráveis, o resultado é um ciclo mortal, um ciclo que a justiça criminal levou anos para quebrar. No total, Harvey confessou ter matado 87 pessoas, embora o número real possa ser ainda maior. O que ele deixou para trás foi um rastro de medo e indignação, mas também uma série de perguntas urgentes. Como alguém com esse perfil passou despercebido por tanto tempo? Por que não houve uma triagem psicológica? E o mais importante, como evitar novos casos como esse? A história de Donald Harvey é um alerta, um lembrete de que o mal, quando aliado à rotina e ao silêncio, pode se esconder onde menos esperamos. E falando em esconder horrores, o próximo caso nos leva a um lugar ainda mais vulnerável, a ala neonatal de um hospital. Se os casos de Harold Shipman e Donald Harvey já pareciam inimagináveis, o de Maria Fatova ultrapassa qualquer limite da compreensão. Atuando como enfermeira em uma maternidade da antiga Tchecoslováquia, entre os anos 1950 e 60, Fatova foi responsável por uma série de assassinatos de recém-nascidos, um dos grupos mais indefesos da sociedade. Enquanto o choro dos bebês era tratado como parte da rotina por outros funcionários, para ela era o prelúdio de algo muito mais sombrio. A frieza com que cometia os atos chocou até os investigadores mais experientes. É um daqueles casos em que o coração aperta só de pensar. O modo como seus crimes passaram despercebidos por tanto tempo é quase inacreditável. Afinal, quem em sã consciência suspeitaria que uma enfermeira dedicada, conhecida por ser calma e zelosa, pudesse estar envolvida em crimes em série contra recém-nascidos? O problema está justamente aí. A imagem idealizada do profissional da saúde criava uma blindagem psicológica.
Seus colegas nem cogitavam a ideia de investigar os padrões de mortes súbitas, e as autoridades da época tampouco dispunham de recursos avançados de perícia forense. Fatova se aproveitou de um sistema falho, onde as estatísticas e os registros muitas vezes eram ignorados. A motivação por trás dos atos de Fatova permanece um mistério até hoje, diferente de Shipman e Harvey, que apresentavam perfis claros de transtornos psicológicos e necessidade de poder e controle. O caso dela parece ainda mais enigmático. Alguns especulam que havia ali uma espécie de rejeição profunda à maternidade, talvez relacionada a traumas pessoais. Outros acreditam que ela simplesmente via os bebês como seres incômodos, impedindo a ordem do hospital. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: o grau de desconexão emocional que ela demonstrava é assustador. Frieza total, sem um traço de remorso. Foi somente após décadas que as investigações começaram a conectar os pontos. Relatórios médicos inconsistentes, registros apagados e um número absurdamente alto de mortes em turnos específicos chamaram a atenção de pesquisadores e jornalistas investigativos. A justiça criminal daquela época era limitada, e muitos casos ficaram sem julgamento. Ainda assim, o nome de Fatova permanece como um símbolo trágico do que acontece quando o sistema falha em proteger os mais vulneráveis. O cenário neonatal, que deveria ser um ambiente de vida e esperança, tornou-se um palco silencioso para um verdadeiro pesadelo. Casos como o de Maria Fatova nos obrigam a pensar com mais seriedade sobre protocolos, auditorias e critérios de contratação dentro dos hospitais. Afinal, se até recém-nascidos, sob cuidados médicos, não estão a salvo, quem está? A confiança que depositamos nas mãos desses profissionais deve vir acompanhada de sistemas de controle realmente eficazes. E agora, voltando ao caso de Shipman, é hora de entender a real dimensão da sua tragédia, porque embora tenha sido condenado por 15 mortes, o número total de vítimas vai muito além disso, e os dados são estarrecedores. Quando falamos em Harold Shipman, é fácil se prender ao número oficial, 15 assassinatos comprovados. Mas a verdade, como em muitos casos desse tipo, vai muito além do que foi julgado. Investigações posteriores indicaram que o número real de vítimas pode chegar a 250, talvez até 300. É, possivelmente, o maior número já atribuído a um serial killer médico na história moderna. Para se ter uma ideia da dimensão, isso equivale a mais do que o total de alunos em uma escola de médio porte. Um massacre silencioso, executado ao longo de décadas e escondido sob a aparência de cuidado e profissionalismo. Essas estimativas vieram à tona graças ao trabalho de revisão conduzido após sua prisão. Uma comissão independente foi criada exclusivamente para analisar mortes não investigadas que ocorreram sob seus cuidados médicos. Os números chocaram até os céticos. Muitos dos falecimentos haviam sido oficialmente registrados como morte natural, com atestados assinados pelo próprio Shipman, e como ele costumava sugerir a cremação para aliviar a burocracia da família, as evidências físicas se perderam para sempre. O próprio sistema de saúde britânico teve que encarar um espelho desconfortável. Sua estrutura permitiu isso. É nesse ponto que vemos o tamanho da teia que ele teceu. Shipman conseguia manter sua rotina como médico de família, frequentar eventos da comunidade, atender pacientes com aparente empatia e, ao mesmo tempo, matar com regularidade. Ele fazia parte da vida das pessoas, literalmente. Os números estimados só são possíveis de imaginar quando se entende a rotina de um clínico geral. Dezenas de atendimentos por semana, visitas domiciliares, total autonomia para preencher laudos. Essa liberdade operacional, somada ao prestígio e à ausência de supervisão, criou o cenário perfeito para seus crimes em série. O que assusta ainda mais é como isso não chamou atenção antes. Centenas de mortes num mesmo consultório, todas dentro de um mesmo padrão, sem grandes investigações, pareceriam improváveis em qualquer outro contexto. Mas a confiança na medicina foi o escudo que o protegeu por anos. Ninguém questionava, ninguém auditava. E quando o sistema confia demais no indivíduo, sem mecanismos de fiscalização reais, o risco é gigantesco. O caso de Shipman mostra que não é suficiente ter boa formação
ou reputação. É preciso ter transparência, supervisão e, acima de tudo, disposição para questionar o que parece óbvio demais. E se esses dados já parecem chocantes, espere até considerar o tempo que ele operou impune, porque não estamos falando de um erro isolado ou de um surto momentâneo. Foram mais de 2 décadas. Uma carreira inteira construída sobre mentiras, manipulação e morte. E isso nos leva a um detalhe ainda mais perturbador, que será explorado a seguir. Como Harold Shipman conseguiu agir por 25 anos sem levantar suspeitas. Essa parte da história mostra como a rotina, o silêncio e o prestígio podem ser armas tão letais quanto qualquer veneno. Talvez o aspecto mais impressionante e assustador do caso Harold Shipman seja o tempo que ele levou para ser descoberto. Estamos falando de 25 anos de assassinatos em série, cometidos sob o olhar de colegas, pacientes e instituições. 1/4 de século. Enquanto novas gerações nasciam, estudavam e cresciam, ele estava ali, silenciosamente interrompendo outras vidas. A pergunta que não quer calar é: como ninguém percebeu? Como ele pôde manter um padrão de mortes tão alto por tanto tempo, sem levantar nenhuma bandeira vermelha? A resposta está na rotina e na confiança cega que se deposita em certas figuras. A rotina tem um poder hipnótico. Quando um médico atende centenas de pacientes por ano, é comum que mortes ocorram, especialmente entre os mais idosos. E como Shipman atendia em domicílio, raramente havia testemunhas. Ele controlava tudo: a narrativa, os sintomas, os horários, e depois completava o ciclo com falsificação de documentos médicos. O ambiente ao redor ajudava, poucos questionamentos, supervisão quase inexistente e uma comunidade que o via como uma autoridade incensurável. Ou seja, a estrutura estava montada para manter tudo funcionando em silêncio, um silêncio que custou centenas de vidas. Outro fator foi a cultura do "ele é de confiança". A confiança na medicina, quando cega, vira terreno fértil para abusos. A verdade é que, por muito tempo, ninguém queria acreditar que algo tão monstruoso pudesse vir de alguém tão educado, tão querido. E esse é um alerta que vale até hoje. Sempre que há resistência em investigar uma figura pública por causa de sua imagem, o risco é alto. A reputação por si só não deve ser escudo contra a verdade. E no caso de Shipman, ela foi, por 25 longos anos. Isso nos mostra como a impunidade pode crescer em ambientes onde o respeito vira idolatria. Só depois da denúncia de Angela Woodruff e do caso Kathleen Grundy é que o véu começou a cair. Mas pense, quantos outros filhos, netos e vizinhos aceitaram a explicação oficial para a morte de seus entes queridos, sem suspeitar de nada? E quantas dessas mortes não investigadas poderiam ter sido desvendadas se houvesse auditorias reais? O mais doloroso é que muitas dessas famílias jamais saberão a verdade. As vítimas viraram estatística e o sistema, cúmplice involuntário. Por isso, é fundamental falar abertamente sobre esse caso. O silêncio protege mais do que culpados. Ele enterra a justiça junto com as vítimas. No fim das contas, Shipman operou com total liberdade por 25 anos, não porque era invisível, mas porque ninguém ousava olhar mais de perto. E isso nos deixa com uma reflexão poderosa. Será que existem outros Shipmans por aí? Casos semelhantes em hospitais, clínicas ou asilos, onde a rotina e o respeito funcionam como cortinas para o horror? Essa não é uma pergunta confortável, mas é necessária. E quando voltamos nosso olhar para outros nomes como Donald Harvey, percebemos que essa não é uma exceção, e sim um padrão que precisa ser quebrado. Falando nisso, prepare-se para conhecer a extensão do que Harvey admitiu em sua própria voz. Depois de anos atuando nas sombras, Donald Harvey resolveu falar, e o que ele revelou deixou o mundo perplexo. Em 1987, já sob custódia, ele confessou ter matado 87 pessoas ao longo de sua carreira como auxiliar hospitalar. Sim, você leu certo, 87. A frieza com que ele relatava os assassinatos causava calafrios até nos policiais mais experientes. Ele dizia, com tranquilidade quase clínica, que fazia um favor às vítimas, mas bastava olhar os métodos utilizados para perceber que aquilo não tinha nada de piedoso. Era maldade pura, disfarçada de assistência. Um anjo da morte com prazer em ver a vida se esvaindo.
As confissões trouxeram à tona detalhes que tornaram o caso ainda mais perturbador. Harvey utilizava uma variedade de métodos, desde morfina em doses fatais até venenos domésticos e sabotagem de equipamentos médicos. Um dos relatos mais marcantes envolve a inserção de veneno em alimentos e soros intravenosos. Tudo isso acontecendo em hospitais normais, com pacientes em situações vulneráveis, muitas vezes inconscientes. A investigação policial confirmou boa parte de suas declarações, mas também levantou a suspeita de que o número real de vítimas fosse ainda maior. Uma cifra impossível de confirmar com exatidão. Essas revelações não apenas chocaram o público, mas também colocaram o sistema de saúde norte-americano sob intenso escrutínio, como um funcionário com histórico de comportamento estranho e transtornos psicológicos evidentes conseguiu circular por vários hospitais sem ser barrado. A resposta, mais uma vez, está na ausência de triagens eficazes e na crença cega de que quem veste jaleco está acima de qualquer suspeita. O caso Harvey se tornou um divisor de águas, um exemplo de como é essencial avaliar a saúde mental de quem cuida dos outros. Afinal, o que está em jogo é literalmente a vida de milhares de pessoas. A justiça criminal fez seu papel. Harvey foi condenado a múltiplas penas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Mas o estrago já estava feito. Assim como no caso de Shipman, a justiça só chegou depois que dezenas, talvez centenas de vidas foram perdidas. A sensação de impunidade prolongada paira no ar, como uma ferida que não cicatriza. As confissões, embora valiosas para o processo legal, também trouxeram um novo tipo de dor, a dor do e se? E se alguém tivesse notado antes? E se uma única vítima tivesse tido sua morte investigada a fundo? São perguntas que ficam ecoando no vazio. Hoje, tanto o nome de Donald Harvey quanto o de Harold Shipman são estudados como casos clássicos de serial killers médicos. Suas histórias servem como alerta e como lição. Mostram o que pode acontecer quando a rotina se torna zona de conforto e a autoridade, um escudo inquebrável. Agora, depois de mergulharmos nas mentes desses criminosos, é hora de puxar o fio final dessa história e entender o que podemos aprender com tudo isso. Porque no fim, a pergunta que fica é: o que você faria para garantir que isso nunca se repita? Depois de tudo isso, uma coisa é certa: a linha entre confiança e vulnerabilidade pode ser muito mais tênue do que a gente imagina. Casos como o de Harold Shipman, Donald Harvey e Maria Fatová não são apenas histórias chocantes, são alertas vivos de como o poder, nas mãos erradas, pode se transformar em uma arma devastadora. Agora pare um instante e reflita. Você já confiou cegamente em alguém só pela posição que ela ocupa? Já se perguntou se questionamos o suficiente? Ou se deixamos o conforto da rotina nos impedir de ver os sinais? O que faria diferente se soubesse que uma simples pergunta poderia salvar vidas? É por isso que é tão importante desenvolver um olhar crítico e consciente, mesmo diante de figuras de autoridade. Não se trata de viver desconfiado, mas de entender que o respeito não deve anular o questionamento. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo, e isso te coloca na frente de muita gente. Então, se esse conteúdo te fez pensar, te impactou de alguma forma, ou te trouxe um novo ponto de vista, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber disso. Porque quando a gente espalha informação, a gente ajuda a construir um mundo mais atento, mais justo e muito mais seguro.